Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou um pouco sumido, mas estou aqui de novo e queria falar com vocês sobre as ondas históricas do magnetismo e como isso reflete na nossa atualidade, não só na autoridade que o magnetismo pode ter, mas na nossa compreensão a nível geral. Essas ondas que eu quero falar para vocês são as ondas relacionadas aos picos que o magnetismo se torna famoso ou talvez mais estudado ou até mesmo mais criticado. E a primeira e a segunda onda histórica, logicamente a primeira vem com Mesmer. É lógico que tem toda aquela conversa sobre o magnetismo, sobre as energias, seja lá na alquimia, seja até mesmo antes, mas a nível de reconhecimento popular mesmo, se iniciou lá com Mesmer, e depois da grande pressão que o magnetismo mesmo recebeu naquela época de Mesmer, veio uma segunda onda. Essa primeira onda, ela foi até intensa, mas ela foi mais rápida. E também ela foi um pouco barulhenta, até mesmo de forma negativa, do ponto de vista dos próprios magnetizadores ou das pessoas que eram a favor ao magnetismo. Estou falando isso para vocês de acordo com esse livro aqui, que, lógico, é o primeiro que a gente vai estar falando sobre o Clube do Livro. Eu estou falando sobre as ondas, mas não estou falando necessariamente ainda sobre o Clube do Livro em si. Ele está demorando um pouquinho, porque eu estou lendo capítulo por capítulo, vendo algumas questões, mas já apareço, e lógico, isso também vai ser citado lá. Mas eu quero nesse vídeo me aprofundar sobre isso, até mesmo para a gente ter uma visão geral, a nível até mesmo prático do magnetismo. E só voltando, né? O Mesmer, ele teve seus alunos, teve as pessoas que eram a favor, teve também, lógico, até mesmo médicos que eram a favor e contra também. Tinham médicos que eram contra, isso é lógico, vocês sabem, mas tinha um médico que era a favor. E teve uma luta muito grande, não só das pessoas que não acreditavam no magnetismo, mas também dos próprios médicos da época que não só não acreditavam no magnetismo, mas também lutava contra e fazia algumas críticas para inibir isso. Que eu já falei, acho que, não sei se eu já postei esse vídeo aí, no qual eu mostro, eu vou colocar a foto aí para vocês, vai que eu não coloque, né, mas tá na página, eu vou colocar a foto, eu me viro e coloco a foto, aonde as pessoas estavam proibindo os médicos de serem tanto a favor a nível teórico quanto a favor a nível prático do magnetismo. E algumas pessoas não foram a favor a esse decreto e não assinaram e ficaram fora de alguns médicos eram diretores e ficaram fora desse grupo de diretores. Mas eu não quero falar só sobre isso, eu estou só citando essas questões do pessoal que era contra, porque na primeira onda, tanto o magnetismo ganhou muita força das pessoas que eram a favor, mas também ganharam muita força das pessoas que estão me ligando aí, eu não vou atender. Mas também ganhou muita força as pessoas que não eram a favor. Teve muita gente contra mesmo, e foi isso que levou ao declínio do magnetismo, principalmente da saída de Mesmer, lá da França. Ele recebeu uma proposta para ficar e ensinar, ele ficou e ensinou esse pequeno grupo, até ganhou uma quantia interessante, e depois foi embora, e aí realmente chegou o fim da primeira onda, onde muitas pessoas foram contra, e essa primeira onda ela é muito parecida com a última onda que está acontecendo agora, e já eu chego lá. A segunda onda já veio com Pussegui, onde as pessoas falavam que Pussegui era o pai do sonambulismo, e aqui eu já quero deixar para vocês que tem vídeo falando sobre o sonambulismo, para vocês não misturarem um pouco essa visão do sonambulismo que a hipnose tem. Ela é bastante diferente da visão do sonambulismo, que no qual a gente não chama só de sonambulismo, a gente chama, seja ele de sonambulismo magnético, ou sonambulismo provocado, ou estado mesmérico lúcido, tem vários nomes, mas seria aquele estado de sono, onde as pessoas alcançam a lucidez, e até mesmo um personagem. A maioria das pessoas não lembram o que acontece, até lembram com sugestão, mas geralmente é como se fosse uma consciência, realmente um acordado inconsciente. Eu não quero me aprofundar nisso, até porque é bem complexo de se explicar,
ou até mesmo de querer detalhar esses estados alterados de consciência. E não se tem, assim, pelo menos outros livros que eu conheça, falando que Mesmer já havia falado sobre o sonambulismo natural, o sonambulismo provocado. O natural é aquele, né, que as pessoas se levantam à noite, e o sonambulismo provocado é aquele sono onde se provoca através de magnetismo, de um magnetizador. E não se tem muito esse debate. Eu, assim, não estou aqui para debater quem foi que encontrou primeiro esse estado alterado de consciência, se foi Mesmer ou se foi Pulsegui. Mas o livro do Paulo Henrique Figueiredo, vou tentar colocar aí para vocês, que, se eu não me engano, é A Ciência Negada e os Manuscritos Escondidos, de um autor espírita. Vai ter muitas questões espíritas ali, mas para mim isso não é um grande problema, e vai ter muitos dados históricos ali. E lá ele fala que não só mesmo foi contra a teoria do fluido vital, tem aquela coisa do fluido vital, fluido universal, por aí vai. E também ele já havia falado, já havia encontrado esse sonambulismo. Eu acredito que sim, mas segundo o livro, ele não debateu sobre sonambulismo, primeiro porque já era difícil estar falando a diferença do magnetismo animal para o magnetismo mineral. Imagina falar desse estado alterado de consciência tão complexo. Então, mas eu concordo que o pai do sonambulismo seja, sim, o Pulsegui. Ele tem um livro só para ele, vou estar colocando aqui a imagem para vocês também. Eu não cheguei a ler esse livro ainda de forma tão aprofundada, mas eu não sei se ele cita a técnica. A técnica do sonambulismo está bem detalhada nesse livro aqui, do La Fontaine. No livro do Pulsegui eu não sei, mas lá ele vai trazer inúmeros relatos sobre a utilização do sonambulismo dentro do magnetismo e também para a cura de algumas patologias. É lógico que o sonambulismo ele vai ser citado em vários outros livros, como do Deleuze, como o próprio do Barão do Poté, que é esse aqui, o Tratado Completo de Magnetismo do Senhor Barão do Poté, com 12 lições, curso em 12 lições, com a revisão de Giacomello, o tradutor Cleon. É o único livro que tem, então não precisa dar esse detalhe, é só procurar, Barão do Poté vai estar lá. Espero colocar todas essas imagens, porque senão eu vou estar apontando só para o nada. E sim, ele vai se aprofundar nesse livro. Então ele é o pai do sonambulismo. Só que essa segunda onda, ela é realmente bem expressada através de Pulsegui, justamente com, segundo o livro, ele coloca bem explícito aqui. Ele coloca: a descoberta do sonambulismo pelo senhor Pulsegui prestou 1000 encantos aos estudos da magnetização. Essa afirmação, né, do pai do sonambulismo gera um debate, mas não é o caso aqui. Mas o que a gente está falando é que a importância, não só teórica, histórica, mas também prática do Pulsegui, em cima do sonambulismo, mas também em cima da história do magnetismo, ela vem ressaltar uma coisinha da diferença da primeira onda. A primeira onda teve muita intensidade, não só de forma popular, no uso do magnetismo em vários locais, como as inúmeras escolas mesméricas, mas também muitas pessoas contra. Já na segunda onda, através do Pulsegui, teve um pico menor, mas ela foi uma onda mais espalhada. Enquanto o magnetismo a primeira onda foi um pico maior e rapidamente se finalizou, na segunda onda ela foi menor, mas ela foi mais longa. E assim, o magnetismo, nessa época ele conseguiu se aprofundar. Acredito que também foi nessa época que se iniciou ali os estudos do magnetismo dentro do espiritismo, creio eu. É lógico que a gente tem que estar olhando essa linha do tempo. E a terceira onda, e aí eu vou falar de uma terceira onda do magnetismo, só que agora aqui no Brasil, e logicamente fora, se deu, sim, através de Marco Paré. Isso é inevitável. Eu não sei se a gente já está na quarta onda, ou se essa onda que a gente está aqui, ou sei lá, seja ainda a terceira onda, mas eu tenho que ressaltar sim a importância do Marco Paré, apesar de não concordar com muita coisa aqui falado, mas foi através desse boom que chegou até mim. Não quero dizer que na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda, teve intervalos de finalização do magnetismo.
Eu não creio nisso. E a própria linha do tempo mostra isso. Inclusive, da chegada para o Brasil. O próprio Barão do Poté fala no livro que depois de Mesmer teve seus alunos e seus alunos levou para as Américas, incluindo aqui o Brasil. E essa chegada até aqui, eu acredito que não só veio realmente de um magnetismo fora de uma religião, mas também teve o magnetismo, lógico, dentro da casa espírita, que isso a gente deve ressaltar, não só da importância do magnetismo a nível histórico para a casa espírita no Brasil, mas também a nível prático. Hoje se tem um estudo muito maior, nós estamos muito longe e também estamos numa situação muito falha a nível teórico e prático do magnetismo comparado às casas espíritas. E o pessoal está realmente muito mais empenhado, não é à toa que eu não encontro nenhuma outra. Uma pausa só para vocês verem a coletânea de estudo teórico e prático da galera espírita. Olha esse livro, com muitas páginas e muitas patologias citadas e os seus resultados. Bom, é só isso, continua com o vídeo. Outra editora ou algumas pessoas fora da casa espírita debatendo sobre o livro, comentando sobre o livro. Não estou falando aqui, não estou questionando só as questões práticas. Eu estou falando da gente estar falando das técnicas, da gente estar replicando as técnicas, da gente estar vendo realmente a usabilidade dela e da eficácia delas, tá? E da atualização do magnetismo, que hoje nós somos muito falho, porque a gente nem sequer revisou o que foi passado. Imagina atualizar isso. Então, o magnetismo espírita ele tem muita importância mesmo a nível prático, histórico e teórico. Tá? Aqui os livros de um editor espírita, de um revisor espírita, de um tradutor espírita, de um monte de gente espírita fazendo isso aqui. Se não fosse isso, a gente não teria acesso a esse conteúdo. E aí, nessa terceira onda, com o Marco Paré, chegou até mim, sou muito feliz de ter realmente chegado até mim esse conhecimento. Para mim veio de forma deturpada, e essa terceira onda ela parece muito com a primeira onda, que foi as questões das distorções da visão real do que é o magnetismo. Na primeira onda com Mesmer, teve alguns alunos falando que, praticamente tem essa citação aqui no livro, falando que só existia uma doença, só existia uma cura, e era o magnetismo. Então, mesmo com uma medicina arcaica como daquela época, o próprio Barão do Poté vem citar que isso era uma falácia, ou, no mínimo, ingenuidade dos magnetizadores em relação ao magnetismo. E hoje a gente tem algo muito parecido, aonde eu não consigo, através dos exemplos de alguns profissionais, ser contra de pessoas que são contra o magnetismo, porque os exemplos que nós temos hoje são muito deturpados, são muito literalmente falaciosos, quando não são ingênuos. Mas a maioria, a meu ver, é muito falacioso, muito relacionado à movimentação de dinheiro que o magnetismo hoje gera. Eu tenho isso de fonte de amigos e de profissionais que tiveram acesso a cursos, assim como eu tive no meio dessa galera assim por muito tempo. O que me fez me distanciar foi realmente esse desgaste de debate dentro do magnetismo versus hipnose. Isso não estou aqui para comprovar nada para ninguém. Tenho minhas experiências e meus relatos, aonde para quem segue vê isso, e infelizmente existe um ganho de dinheiro muito grande, isso já é falado, inclusive pessoas, eu falei isso no podcast no qual eu gravei hoje, espero essa semana estar colocando para vocês, onde pessoas na Europa não são consideradas nada, e aqui vêm e fazem muito dinheiro. E é muito dinheiro mesmo, eu não estou contra isso não, na verdade, queria eu poder viver do magnetismo, isso seria maravilhoso. Mas pessoas nem tão famosas assim conseguem fazer 30 mil reais num final de semana, então tem muito dinheiro envolvido, então eles precisam fazer uma espécie literalmente de showman, onde acho que foi em 1854 ou foi em 1754, o próprio La Fontaine fala dos efeitos do magnetismo, e isso é muito fácil de se replicar. Não quero tirar o mérito das pessoas que replicam os efeitos, mas isso não é importante literalmente para o magnetismo. O magnetismo não está aqui
para gerar transe. Eu já debati isso muito. O magnetismo ele pode gerar transe, mas ele não está aqui para gerar transe. O magnetismo está realmente para a palavra cura. Eu sei, eu posso ser enquadrado dentro de curanderismo, e curanderismo é crime por estar utilizando essa palavra até mesmo fora de um ambiente religioso. Mas eu não encontro palavra melhor. E é realmente uma medicina energética, tá? O magnetismo ele está ali voltado para as patologias, para esse amparo realmente terapêutico e não para essa espécie de showman. É lógico que os efeitos observados através do magnetismo, esses fenômenos são muito interessantes, não só para a gente também reconhecer o que o magnetismo é capaz de fazer, e também para a gente estudar, né, até onde vai a hipnose, até onde vai o magnetismo, até onde realmente vai essas questões de intenção. Mas essa terceira onda veio com essas questões falaciosas, onde algumas pessoas realmente vão olhar e vão observar muita sugestão indireta, até mesmo direta. Eu pude ver isso no único curso que eu fiz. E depois veio a quarta onda, que talvez seja a continuação da terceira, mas teve uma pequena diferençazinha ali, que foi a vinda aí do Giancarlo Russo, no qual ele trouxe a palavra hipnose não verbal, porque a teoria do Paré aqui, como hipnose não verbal, começou a ganhar força, não só a ganhar força como a primeira onda que eu comentei, ganhar força a nível das pessoas que acreditavam, mas ganhou força também a nível das pessoas que não acreditavam. E aí precisava realmente de alguém para substituir aquele papel de dizer, ó, calma, peraí, você tem razão, mas isso aqui, nananana, que foi a vinda do Giancarlo Russo para o Brasil, e aí o compartilhamento através da parceria do Alberto Delisle. E só para ressaltar, gente, não é porque um acadêmico, ou seja, um professor universitário, ou seja o que for, está falando de um tema que aquele tema vai ser comprovado cientificamente. Não, ele tem que estar dentro de uma tese, ele tem que estar sendo bem estudado. Não é só porque um acadêmico está falando que aquilo vai ser. Porque se fosse assim, o magnetismo já era comprovado cientificamente, porque tem muita gente falando bobeira sendo acadêmico, beleza? Onde eles realmente começaram a falar sobre a hipnose não verbal científica, colocando ali o magnetismo como algo apenas esotérico, de forma negativa, mas também como algo simplesmente embasado em placebo, em expectativa, e isso eu não estou aqui para dizer que ele está errado ou coisa do tipo, mas eu tenho minhas próprias crenças, eu tenho é lógico, é como provar Deus, né? Eu sendo ateu não consigo provar que ele não existe, ou eu sendo uma pessoa religiosa eu também não posso provar que ele exista. E aí chega o Albert Delisle com essas afirmações que ele diz científica e assim, literalmente, talvez eu já tenha falado isso em outro livro, em outro vídeo, mas eu gostaria muito de ver, e eu fiz essa pergunta na live dele, e ele falou, eu fiz, cadê os artigos? Cadê as teses, as defesas científicas? Eu gostaria de ver. E ele falou, só você olhar meu conteúdo. Eu acredito que ele entendeu qual foi realmente minha pergunta, mas eu realmente, isso não é só uma crítica, porque eles, quando ele fala científico, eles precisam mostrar esses estudos, mas também talvez eu já tenha mostrado e eu não tenha visto. Mas isso não desqualifica o magnetismo. Não desqualifica. É lógico que você pode crer que sim, tá? Mas eu tenho conhecimento de hipnose. Eu não faço uma estratégia utilizando o magnetismo, expectativa, placebo com a hipnose, onde eu digo, vou passar minha mão cheia de energia nesse local que está doendo e você vai começar a sentir um formigamento. Está sentindo um formigamento? Não, estou sentindo dormente. Talvez você sinta dormente e não formigamento. Essa dormência começa a aumentar e daqui a pouco ela vai passar. Quando ela passar, a sua dor vai embora. Isso é pura sugestão, pura sugestão. E eu tenho consciência disso, e eu não utilizo isso quando eu quero reconhecer o magnetismo. Mas quando eu quero mesclar as coisas, sim, porque eu quero tirar a dor. Simplesmente. Agora, eu não posso chegar para um aluno e dizer que esse meu ato é puro magnetismo, é pura energia. Não. Aí é o feio. E é isso que está acontecendo nessa onda atual, onde algumas pessoas vêm com esse argumento muito eficaz da hipnose não verbal científica contra a hipnose não verbal do Marco Paré, no qual ele defende o magnetismo. Lógico que ele foge bastante do magnetismo, ele fala muitas coisas mais de magia ritualística do que o próprio magnetismo. Eu não tenho nada contra isso, eu estudo inúmeras coisas do que você imaginar, eu leio e pratico, mas é lógico que a minha base é o magnetismo e isso não é magnetismo. Muitas das coisas que as pessoas estão falando não é magnetismo. E o vídeo ficou longo,
mas realmente para embasar vocês, e algumas pessoas podem me criticar porque eu não mostro técnica, não mostro resultado. Para quem me segue no Instagram, no Instagram, eu já coloquei alguns resultados. Para quem participa da lista de transmissão, eu já falei de alguns resultados. O último foi um resultado de um colega, onde eu tive o prazer de ensinar algumas técnicas a ela. Ela utilizou isso na mãe dela e o resultado foi maravilhoso, onde ela teve o próprio relato do médico falando que aquilo era impressionante, o resultado que acontecia na mãe dela. Isso eu fico muito feliz. E eu não estou aqui para me vangloriar ou para sensacionalizar essas questões. Então eu não faço isso. E realmente eu tenho que trabalhar, eu não atendo uma quantidade de gente muito grande. No máximo eu atendo uma pessoa por semana. Eu não me dou o luxo de atender mais pessoas, não só por falta de tempo, mas também porque eu preciso trabalhar. E eu não comercializo ainda. Eu digo ainda porque eu estou sendo honesto, porque um dia eu quero sim, talvez ganhar minha vida com isso, compartilhando esses conhecimentos, seria maravilhoso. Mas enquanto eu não vejo uma coisinha bem redondinha a nível de realmente de poder passar algo massa para vocês, eu não vou comercializar isso e nem vou sensacionalizar. Se for para sensacionalizar isso, não conta comigo, eu não vou estar realmente aqui para isso não. Não estou realmente me purificando, né, colocando uma auréolazinha aqui em mim, mas é porque eu amo de paixão o magnetismo, eu não vou concordar com muita coisa. E talvez seja por isso que eu não sou tão famosinho. Então não sou famosinho. E é isso, gente. Eu trouxe essas questões para a gente estar realmente olhando a história, e essa história ela ampara a nossa compreensão do magnetismo hoje. Por isso, espero no futuro, lógico, principalmente após pandemia, estar trazendo questões mais práticas para vocês, mas tudo que eu falo aqui está embasado na teoria, onde te embasa na tua prática. Prática tem muita gente mostrando, né, gente fazendo passo, não sei o que, mas explicando não tem. Olha o meu canal como se fosse um complemento para os outros, para você ter realmente uma análise crítica do que está acontecendo no magnetismo. Todos os meus atendimentos são à distância. As pessoas que queiram ser atendido por mim, entre em contato, eu deixo meu contato sempre em qualquer uma. E lógico, não é sempre que eu vou ter disponibilidade de atender todo mundo. E não é sempre também que a gente vai ser bastante eficaz em todas as patologias, né? Porque o magnetismo ele precisa ser ainda aprofundado. É isso, gente. Abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha contribuído para vocês. Deixa aí tua visão sobre isso, deixa realmente, faz uma comunidade aqui embaixo nos comentários, conversa sobre isso, a gente precisa se aprofundar. Então é isso, abraço, até mais.